Olá, hoje a gente vai para o capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas. Está lembrado que o livro de Crônicas é uma retrospectiva, uma retomada justamente dos livros de Samuel, de Reis. E é importante lembrar que o livro de Crônicas sempre vai mostrar Davi como principal, personagem principal, grande rei, o idealizador de todo, o centralizador de todo o culto. É um personagem espetacular. Muito bem. O que nós temos neste capítulo especialmente? A arca que chega em Jerusalém e vai para uma tenda que Davi mandou construir. Muito bem, no capítulo anterior, o que a gente viu? O transporte da arca, com os cantores, com aquela procissão linda que foi feita, com os músicos, cantores, sacerdotes, levitas, o próprio rei, e a arca que estava sendo trazida lá da casa de Obed-Edom, agora hoje ela chega em Jerusalém. Davi mandou preparar uma tenda bonita e tal, uma tenda bem preparada, ao lado da sua casa, ao lado do seu palácio, e ele então vai colocar ali a arca. Nesse capítulo também a gente tem algo muito interessante. A gente vai ter um momento de celebração de um cântico de louvor diante dessa arca que é colocada ali. Este cântico, executado pelos cantores e músicos, na verdade são 3 fragmentos de salmos. Aliás, fragmentos de 3 salmos. 3 salmos, depois eu vou explicar. 3 salmos, salmos de Asaf, Salmos de Asaf, são 3 salmos que foram tirados desses fragmentos e ali é onde é feito o louvor, uma celebração por aquela arca que é colocada ali naquela tenda, tá bom? Vamos entender então? Vamos ler então. Olha, peço a você que compartilhe esse vídeo, convide mais pessoas para fazer parte dessa nossa caminhada, se inscreva no canal. Só estou te pedindo aí, se inscreva no canal. Quanto mais você se inscrever, mais pessoas estiverem inscritas, mais vocês vão ficar sabendo, qualquer atividade que eu tiver aqui, qualquer vídeo que for postado, você vai receber uma mensagem, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler, mas vamos ler com profundidade, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Vamos, gente, então, capítulo 16. Um capítulo bonito, viu? Um capítulo bonito. Fizeram entrar a arca do Senhor e a colocaram no meio do pavilhão que para ela Davi tinha levantado e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois desse oferecimento de holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Em seguida, distribuiu a todos os israelitas, homens e mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de uvas secas. Davi colocou diante da arca do Senhor levitas encarregados do serviço, que invocavam, celebravam e louvavam o Senhor Deus de Israel. Eram eles Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, em seguida Osiel, Semiramot, Matatias, Eliabe, Banaías, Obed-Edom e Jeiel, munidos de instrumentos musicais, harpa e liras, enquanto que Asaf fazia vibrar os símbolos. Os sacerdotes Banaías e Jaziel tocavam continuamente as trombetas diante da arca da aliança do Senhor. Foi naquele dia que Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrar o Senhor. Muito bem, a partir daqui do 8 até o 36, nós temos este cântico de louvor pela arca, que é considerado um cântico de Asaf, que são fragmentos de 3 salmos. Vamos lá. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras, cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que buscam o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente a sua face, recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e os julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, é ele, o Senhor nosso Deus.
Suas sentenças comandam a terra inteira. Recordai sem cessar sua aliança, a palavra que empenhou mil gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, e confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna, quando disse: eu te darei a terra de Canaã como parte da tua herança. Quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra, e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino, não permitiu que ninguém os oprimisse, e castigou os reis por causa deles. Não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor terra inteira, anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses, porque os deuses de todos os deuses dos povos, sejam quais forem, não passam de ídolos, mas foi o Senhor quem criou o céu. Em seu semblante a majestade e a beleza, em sua morada o poder e a felicidade. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e chegai à sua presença, adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira e não vacila, porque ele a sustém. Alegrem-se o céu e exulte a terra, e confesse às nações: o Senhor é rei. Retumbe-se o mar e o que ele contém, regozijem-se os campos e tudo o que neles existe. Jubilem as árvores da floresta com a presença do Senhor, pois ele vem para governar a terra. Louvai o Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Dizei: salvai-nos, Deus de nossa salvação, e recolhei-nos e salvai-nos de entre as nações, para que possamos celebrar o vosso nome santo e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pelos séculos dos séculos. E todo o povo disse: amém, e louvai o Senhor. Isso aqui foi uma celebração feita diante da arca, com cânticos. Os sacerdotes, Asaf, Banaías, Gesiel, cantando, acompanhado pelos músicos, pelos tocadores de símbolo, de harpa, de tudo isso. Tá bom? Lindo o salmo. É um cântico muito lindo mesmo. Davi deixou diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e seus irmãos para fazerem continuamente o serviço diante da arca, segundo o seu dever de cada dia. Igualmente, Obed-edom, com seus irmãos, em número de 68. Obed-edom, filho de Iditum e Oza, como porteiros. Igualmente, o sacerdote Sadoc e os sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gabaon, para oferecer holocaustos ao Senhor dia a dia, pela manhã e pela tarde, sobre o altar dos holocaustos, para cumprir tudo que está escrito na lei que o Senhor deu a Israel. Com eles estavam Emã e Ditum e os outros que tinham sido escolhidos e designados nominalmente para louvar o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Tinham consigo trombetas e símbolos para tocar e instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Iditum estavam encarregados da porta. Depois, todo o povo retornou para suas casas, e também Davi voltou para abençoar a sua casa. Muito bem, gente, o que nós temos aqui? Vamos entender uma coisa bem rapidinha, eu já explico para vocês aqui. A arca foi colocada no seu lugar. Lembra da trajetória da arca? A arca trazida de Cariatarim, mas a arca para no meio ali do caminho em Obed-edom. Por quê? Porque o Ozi morreu. O Ozi morreu porque eles acharam, o Ozi morreu porque tocou na arca. E Davi falou, então não vou levar a arca para dentro da minha casa. Fica aqui na casa de Obed-edom. Enquanto isso, Davi constrói um pavilhão, uma tenda bonita para colocar a arca. Nesse ínterim, aí, 3 meses, é o tempo que Davi tem para preparar tudo. Aí
no capítulo anterior, a gente faz a transladação da arca, atrás da casa de Obed-edom. Hoje a arca é colocada dentro do seu lugar. E ali, quando ela é colocada dentro do seu lugar, Davi determina que os sacerdotes façam os serviços litúrgicos, cânticos, louvores, com símbolos, com liras, com tudo isso, fazendo o serviço diante da arca, atenção, diante da arca. E Davi, então, neste capítulo, os cantores, né, e principalmente os sacerdotes, né, Asaf, Gesiel, Banaís, fazem um ritual, um grande ato de louvor diante da arca dela ser colocada ali. Pronto, terminou aquilo, aí Davi determina uma coisa. Gente, olha aqui, vem cá, olha aqui, ó. Aqui vai ficar alguns sacerdotes para fazer diariamente o serviço diante da arca. Mas aqui diante da arca não vai ter sacrifício. Por quê? Porque o altar do sacrifício está lá em Gabaon. E aí o Davi determinou que Sadoque e seus irmãos ficassem lá em Gabaon fazendo os sacrifícios. Mas aqui em Jerusalém, diante da arca, não haveria sacrifícios. Haveria somente os serviços litúrgicos feitos pelos sacerdotes que Davi havia designado. Deixa eu te explicar por quê. Nesse tempo, o sacrifício não era feito diante da arca. Não. Durante o tempo em que o povo de Deus andou no deserto, nós tínhamos a tenda da reunião e diante da tenda da reunião o altar dos sacrifícios. Agora, depois que a arca ficou parada um tempo lá em Cariatari, no tempo do rei Saul, parece que essas duas funções se desprenderam. E é mais ou menos isso que a gente entende ao ler esse capítulo. Davi deixou separadas as duas funções. Em Jerusalém ficou a arca, com os serviços litúrgicos de oração, de louvor, de cântico. O sacrifício ficou em Gabaon. Lá em Gabaon que estava o altar. Então, se a pessoa queria fazer um sacrifício, ela teria que ir até Gabaon. Mas, em Jerusalém, continuava ali o serviço diante da arca, um serviço litúrgico, que não era o sacrifício. Depois, deixa eu te explicar uma coisa, depois, quando for construído o templo, aí tudo vai voltar a acontecer no mesmo lugar. A arca vai estar ali dentro, naquele local do templo, e diante do templo vai estar, vai estar o altar do sacrifício. Por ora, essas duas funções estão separadas. Vamos lá. Versículo 4. Versículo 4. Davi colocou diante da arca do Senhor levitas encarregados do serviço, que invocavam, celebravam e louvavam o Senhor, Deus de Israel. Muito bem. Aqui o que tem? Dos versículos 4 até o 7, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Davi colocou diante, aí vai falando, ó, aí eram eles Asaf e tal, eles vão fazer isso, eles vão munidos de instrumentos musicais, os sacerdotes Banael continuaram. Do versículo 4 ao versículo 7, o que nós temos aqui? Nós temos aqui as informações sobre as funções dos levitas. Então, do 4 até o 7, o capítulo traz informações sobre a função dos levitas. Uns vão ser encarregados de tocar instrumento, outros vão ser encarregados do dia da porta, outros vão ser encarregados de cantar, outros vão ser encarregados de realizar os ritos. Então, do versículo 4 ao versículo 7, é uma definição, né, e informação sobre cada tarefa dos levitas, tá bom? O versículo 8, vem cá comigo, do versículo 8, olha que interessante. O versículo 8 começa aqui um grande cântico de louvor, que vem até o 36, do 8 até o 36. Muito bem, deixa eu te explicar também agora. O trecho que segue, do versículo 8 ao 36, é formado por trechos de 3 salmos. Vamos conhecer, então, vamos definir aqui, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, do versículo 8 a 22,
nós temos aí trechos do Salmo 105. Do versículo 23 ao 33, nós temos aí trechos do Salmo 96. Do versículo 34 ao 36, nós temos aí o Salmo 106. Portanto, nós temos esse cântico que é feito diante da arca, né, apresentado neste capítulo, do 8 ao 36, sendo aí uma compilação do Salmo 105, Salmo 96 e Salmo 106. Tá bom? Muito bem, gente, muito bem. Vamos lá. Versículo 39 aqui. 39. E igualmente o sacerdote Sadoque e o sacerdote seus irmãos diante do tabernáculo do Senhor no lugar alto de Gabaon. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Deixa só para ver. Obed-edom com seus irmãos, o número de 68. Obed-edom, filho de Edom, porteiro. Tá. Aí falou, ó, o sacerdote Sadoque e o sacerdote seus irmãos diante do tabernáculo do Senhor no lugar alto de Gabaon. O que significa isso? É aquilo que eu tinha falado para você. O santuário com o altar, presta atenção, o santuário com o altar é aquele onde se colocava os animais sacrificados para queimar. O santuário com o altar, onde se oferecia os sacrifícios, ele permaneceu lá em Gabaon, estava lá em Gabaon. E a arca agora foi depositada em Jerusalém, sob uma tenda. Então nós temos dois lugares de cultos muito importantes. Em Gabaon, onde realiza os sacrifícios, para a qual Davi determinou que Sadoque fosse para lá com seus irmãos. E o outro local de culto é em Jerusalém, onde está a arca sob uma tenda. Dá-se a entender que havia dois tipos de cultos. O culto litúrgico, sem sacrifício, que era realizado dentro da arca. E o culto sacerdotal, com sacrifício, oferecido no altar. Depois vai juntar, quando se construiu o templo, vai juntar tudo isso. Os ritos, o culto diante da arca, com os pães da proposição, com o óleo, com os cânticos, né? com as lâmpadas que acendiam, e diante do templo estará lá o altar para se realizar o sacrifício. Nesse momento nós temos dois lugares, Gabaon, onde se faz o sacrifício, e temos Jerusalém, onde se realiza um culto litúrgico sem sacrifício. Deixa eu trazer uma informação. No tempo de Jesus, gente, nós tínhamos o templo, onde funcionavam os sacrifícios, mas nós tínhamos também as sinagogas, onde os judeus se reuniam para ler, estudar, rezar, louvar. E na sinagoga não se realizava sacrifício. O sacrifício era realizado no templo. Então, no tempo de Jesus, já havia esses dois tipos de culto. Na sinagoga se fazia um culto litúrgico sem sacrifício e no templo se fazia um culto litúrgico com sacrifício. Tá bom? Quando o templo é destruído, acabam-se os sacrifícios, porque o sacrifício só pode ser feito no templo. E desde que o templo foi destruído no ano 70, não existe mais sacrifícios. Por exemplo, nas sinagogas acontecem um culto litúrgico sem sacrifício. Tá bom? Então, lembrando, recapitulando, aqui nós temos dois lugares. Gabaon faz sacrifício, que lá tem um altar, e Jerusalém, nesse momento, tem a tenda com a arca, onde se realiza um culto litúrgico sem sacrifício. Depois vai juntar tudo. Tá bom? Muito bem, gente. Conhecendo, entendendo e lembrando aqui, olha, nós estamos caminhando para que a presença de Deus se fortaleça cada vez mais no meio do povo. Quem faz isso? Davi. Davi é um rei, um grande guerreiro, um rei justo, um rei bom, mas um rei
muito, muito, muito espiritualizado. Davi é quem faz o povo entender que eles não são nada sem a presença de Deus. Que a gente possa entender isso. Sem Deus, eu não sou nada. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radicis dardi.